Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus por seu nome, Cristo. Boa tarde. Também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Neste dia em que celebramos na Igreja São Josafá, um bispo e mártir da Ucrânia, e mártir por causa da unidade, da fidelidade aos princípios de Jesus Cristo. E vamos lembrar nesta Eucaristia António Silva, Bruno, Paulo e Rosa Maria, Henrique Coimbra e Manuel Matos. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Intensificai, Senhor, na vossa Igreja a ação do Espírito Santo, que levou o Bispo São Josafá a dar a vida pelo seu povo. Concedei-nos por sua intercessão que, fortificados pelo mesmo Espírito, não hesitemos em dar a vida pelos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Todos os homens que vivem na ignorância de Deus são verdadeiramente insensatos, porque, pelos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquilo que é, nem reconhecerem artífice pela consideração das suas obras. Mas foi o fogo, o vento, o ar ligeiro, o círculo dos astros, a água impetuosa ou os luzeiros do céu, que eles tomaram como deuses e senhores do mundo. Se fascinados pela beleza das coisas, as tomaram por deuses, reconheçam quanto é mais excelente o seu Senhor, pois foi o autor da beleza que as criou. Se os que os impressionou foi a sua energia, a sua força e energia, compreendam quanto é mais poderoso aquele que as fez. Porque a grandeza é a beleza das criaturas, conduzem por analogia à contemplação do seu autor. Contudo, esses homens incorrem apenas em ligeira censura, porque talvez se extraviem, buscando a Deus e desejando encontrá-lo. Ocupados na investigação das suas obras, deixam-se seduzir pelas aparências, pois são belas as coisas que veem. Mas nem esses têm desculpa, se conseguiram obter tanta paciência que podem examinar o mundo, como não encontraram mais depressa o Senhor do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como sucedeu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio que os fez perecer a todos. Do mesmo modo sucedeu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus mandou do céu uma chuva de fogo e enxofre que os fez perecer a todos. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Nesse dia, quem estiver no terraço e tiver coisas em casa, não deixa para as tirar. E quem estiver no campo, não volta atrás. Lembrai-vos da mulher. Quem procurar salvar a vida, há de perdê-la. E quem perder, há de salvá-la. Eu vos digo que nessa noite estarão os dois num leito. Um será tomado e o outro deixado. E estarão duas mulheres a moer juntamente. Uma será tomada e outra deixada. Então os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, onde será isto? Ele respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é um dos Evangelhos que nos está a preparar para o fim. Nós sabemos que temos mais 2 domingos do ano, o próximo e o dia de Cristo Rei. Depois termina o ano litúrgico. O ano litúrgico termina com a festa de Cristo Rei. E depois inicia-se o novo ano litúrgico. E as leituras vão-nos falando para nos prepararmos para o sentido da nossa vida. Qual é o sentido da nossa vida? E o sentido da nossa vida, para quem tem fé, é a eternidade. Nós caminhamos para a eternidade. Quem não tem fé, pronto, não se entende, não se percebe. Mas quem se move pela fé sabe que tem que caminhar para a eternidade. E o Senhor deixou-nos o seu banquete, o seu corpo, para nos alimentar nesta caminhada para a eternidade, para a casa do Pai. Muitas vezes a nossa vida é feita de distrações. Estamos muito ocupados, o peso da sociedade é muito grande sobre nós. Não somos completamente livres de avançar, temos medos, etc. Mas a nossa vida é uma caminhada para a eternidade. Senão não tem sentido a nossa vida. Tudo aquilo que nós apostamos, tudo aquilo que nós acreditamos neste mundo é passageiro e acaba. E pronto. E o Senhor deu-nos o pão da vida. O banquete da Eucaristia é o banquete eterno. Este seria o título hoje para a homilia. Jesus deixou aos seus discípulos a Eucaristia e o vinho da última ceia e anunciou-lhes que havia de participar com eles no banquete do reino do Pai. O banquete que nós celebramos cada vez que vimos a Eucaristia é o sinal do grande banquete eterno. Nós vamos nos alimentando do corpo de Jesus para o grande banquete e o grande encontro na eternidade. E é isto que é a nossa fé. O ano passado, aquele miúdo que foi declarado, está quase o processo de santificação, Carlos Acutis, um miúdo que começou com 7 anos na internet a fazer uma recolha dos milagres eucarísticos.
onde Jesus se manifestou no pão, no mundo. E foi um trabalho extraordinário. Um miúdo que partiu com 15 anos, com a leucemia, e que foi declarado beato. Portanto, é a primeira fase antes de ser declarado santo, mas pelos sinais que tem havido, têm que ser estudados, os médicos e a própria Igreja, mas há mais sinais da sua santidade, e certamente em breve será o patrono da internet, que é um dos fenómenos do nosso tempo. Em cada tempo os santos respondem à sua maneira. É assim. Nós hoje celebramos um santo chamado Josafá, que nasceu na Ucrânia, e entrou na ordem de São Basílio, e tornou-se monge, e entretanto, a determinada altura, começou a estudar, era ortodoxo, começou a estudar e foi aos padres da Igreja e descobriu que a Igreja verdadeira é a Igreja Católica. Ela, desde o princípio, desde Jesus Cristo, entrega a Pedro, então já houve muitos erros, já houve muita gente que traiu a Igreja, já houve disso tudo, mas a linha, a Igreja Católica foi querida por Jesus Cristo. Jesus Cristo é que fundou a Igreja. As outras aparecem a determinada altura na história, todas as evangélicas, o Lutero na Alemanha, mas primeiro os ortodoxos que se separaram no ano, cerca do ano 1000, não estão de acordo com algumas coisas. Depois o Henrique VIII. Eu às vezes, quando ouço aqui estas questões no Canadá, eu sei que os portugueses que não gostam muito que a gente fale nestas coisas, mas no princípio, quando foi o princípio do Canadá, não queriam cá católicos. Isto é a verdade. E depois, quando houve a reinvasão francesa, quando houve o Napoleão da França, muitos católicos fugiram da França, perseguidos por Napoleão, e vieram para o Quebec. E então, os evangélicos, porque aqui não havia grande espaço para católicos, os evangélicos que mandavam aqui, e tiveram que se entender com os da Nova França, o Quebec, e fizeram este país. Este senhor aqui que tiraram agora a estátua, que foi um grande homem, e a tirar a estátua é uma tontaria muito grande, mas eles tiveram que se entender, e aí é que aparece o caso das escolas. As escolas, aquelas escolas dos índios, têm a ver com a mentalidade anglicana. Todos têm que aprender inglês, e depressa, que é a mesma coisa agora. Por exemplo, o critério da língua é muito grande. Quem quiser ser admitido no Canadá, a língua é muito grande. Foi sempre a mentalidade. Nós, por exemplo, nas ex-colónias não adotámos este esquema, nem os espanhóis. As pessoas foram aderindo aos poucos, mas eles puseram isto. E a Igreja, frades, sobretudo do Quebec, porque as escolas, por exemplo, aqui em Kingston, eram todas católicas. Aqui foi a Rigi, foi a primeira, os hospitais eram todos católicos, e foi um acordo entre os evangélicos, o poder, o rei, que era o chefe da Igreja Evangélica, e os franceses. E agora está a dar esses problemas, estão a voltar atrás, mas quem não sabe história fica embaralhado. E eu vejo aí muitos portugueses um bocadinho embaralhados, mas não tem nada que haver embaralhação, nem confusão. Não tem nada. A história é limpa. E as coisas são muito claras. Muito claras. Portanto, por exemplo, a vida de São Josafá tem a ver com os ortodoxos. E ele converteu-se à Igreja e foi perseguido. Foi morto. Foi torturado. Numa das visitas pastorais a uma paróquia do seu governo, numa casa onde estava, foi atacada,
muitos que o acompanhavam foram massacrados. São Josafá então apresentou-se corajosamente diante dos inimigos e perguntou: por que matam vocês os meus familiares, da ordem de São Basílio, se querem me matar a mim? Por que é que estão a matar outros se me querem matar a mim? Então, sem piedade, a multidão dos cismáticos, cisma é a divisão, aqueles que se dividiram da Igreja Católica, espancou e torturou São Josafá. Depois decidiram matá-lo e jogar o seu corpo num rio. Era o dia 12 de novembro de 1623. Aconteceu em Vitebsk, na Bielorrússia. Portanto, é um dos apóstolos da Rússia. O corpo de São Josafá foi recuperado mais tarde e passou a ser venerado pelos católicos, que são as relíquias. Portanto, nós temos as pedras de ar nos altares, que vem uma parte de Roma, onde estão as relíquias dos santos. Nós colocamos o pão e o vinho sobre as relíquias dos santos. E nós, na nossa igreja, temos duas pedras de ar. Esta aqui, que é a mais antiga, eu penso que este altar, que seria o antigo da catedral, mas não sei se será verdade ou não, antes daquelas remodelações. E temos o outro altar, que já foi na consagração do altar, que vieram as relíquias dos santos de Roma. Mais tarde, os assassinos do santo Josafá foram presos, passaram por um julgamento e foram condenados. Depois de um certo tempo, arrependidos, converteram-se. Todos os assassinos de São Josafá se tornaram católicos. A canonização, a declaração de Santo Josafá, foi celebrada por Pio IX em 1876, perdão. Portanto, cada santo da sua época é para nós uma luz, é para nós uma referência. Os evangélicos dizem: só Deus é santo, e é verdade, só Deus é santo, mas há aqueles que participam da santidade de Deus. A santidade é um dom de Deus, é verdade, mas alguns participam desta santidade e há outros que não participam. E nós, ao estarmos a reconhecer os santos, não estamos a negar a santidade de Deus, estamos a fortalecê-la, porque uns aceitam as propostas e participam da santidade e outros não. Portanto, não é negar, é a participação na própria santidade de Deus, que quando nós celebramos os santos, ainda ontem celebramos São Martinho, um grande santo de todo o Ocidente, e hoje São Josafá, que é muito venerado no norte da Europa, no norte da Rússia, Ucrânia, etc. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, na memória de São Josafá, que deu a vida pela unidade da Igreja, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Nas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que não tarde o dia da sua plena união, pela qual São Josafá tanto lutou e deu a vida, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Ucrânia unida, para que continue a trabalhar cheia de fé pela unidade do mundo eslavo e católico, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os bispos, presbíteros e diáconos, para que sejam santos, sábios e bons pastores e ponham a unidade da Igreja acima de tudo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos batizados e catecúmenos de todas as confissões cristãs, para que a vida do mártir São Josafá
seja para eles um veemente apelo à unidade. Oremos. Pelos membros da nossa comunidade paroquial, para que a celebração do mártir São Josafate nos leve a imitar a sua vida. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Deus de misericórdia, santificai com a vossa bênção estes dons, confirmai-nos na verdadeira fé, da qual São Josafate deu testemunho pelo seu sangue, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, a imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Josafá, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu próprio martírio, Senhor, tirais a força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo das alturas, bendito sejais em nome do Senhor. Ó Santo nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, vida ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que esta mesa celeste aumente em nós o espírito de fortaleza e de paz, para que o exemplo de São Josafá demos generosamente a nossa vida pela honra e unidade da Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã no boletim vai começar a haver missas da parte da manhã, alguns dias. Quem não tiver interesse, porque a missa muda para de manhã, porque há pessoas a pedir que é muito tarde, agora às 6. Portanto, mas eu sei que há pessoas que trabalham que não podem vir de manhã. Portanto, nós vamos ter algumas de manhã. É difícil para algumas pessoas controlar isso, mas também teremos, portanto, a terça, quarta e quinta vamos ter de manhã e depois sexta, sábado e domingo vamos ter à tarde. E agradeço que as famílias que digam quando é que têm interesse, porque não podemos nem impor uma coisa nem impor a outra, porque já tentámos várias vezes pôr de manhã e há sempre quem que esteja contra. E portanto, que eu vou pôr à tarde, está a gente contra, portanto, não é fácil. E depois a partir do primeiro domingo do Advento, ao domingo, a missa passa para as 9, que é muito tarde, como mudou a hora, que é mais, portanto, nós vamos pôr às 9, será às 9 ou será às 9h30 a mesma coisa, mas a das 11 continua às 11, em inglês, não se toca, e a continua às 6 da tarde também, portanto, durante um tempo. Mas é só eu agradeço quem não puder, que diga que não quer nos dias de manhã e que passa para os dias de tarde. Não é uma comunidade tão gigante que não nos possamos entender. E desejo então a todos boa noite e vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.